nós estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical online aqui através do canal do YouTube da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Eu sou o professor Marcelo e nós vamos aprender mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Mas antes disso, eu queria estar fazendo uma oração com vocês. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento de aprendizado da Tua palavra. Eu peço que o Senhor venha falar comigo aquilo que eu possa ministrar ao coração do Teu Filho que está ouvindo, que está assistindo essa aula em nome de Jesus. Para a Tua honra e a Tua glória, Pai. É isso que nós te pedimos e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Nessa manhã nós vamos falar sobre o plano para o crescimento espiritual. Esse é o nosso tema, o plano para o crescimento espiritual. E nós vamos usar o texto áureo, que se encontra ali em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 15, que diz assim: Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Nós venhamos então, seguindo a verdade em amor, em caridade, que nós venhamos crescer tudo naquele que é cabeça, naquilo que é Jesus é o cabeça, que nós venhamos aprender então em Jesus, que nós venhamos ter esse crescimento espiritual. E os objetivos, quais são? O primeiro objetivo é entender que o cristão precisa alcançar o pleno conhecimento de Cristo. Nós também precisamos buscar, ter como objetivo a busca, insistentemente esse conhecimento. Que nós venhamos ter insistentemente esse conhecimento, essa busca. E o terceiro, compreender algo sobre predestinação, para que nós não venhamos ser confundidos com doutrinas errôneas. Moisés ele foi instruído por Deus para ensinar a sua lei a Israel. Lei que os pais deveriam transmitir de geração em geração, como preceitos divinos. Jesus também passou boa parte do seu ministério ensinando. O apóstolo Paulo também foi excelente ensinador, e ele mesmo declara que dentre os dons ministeriais está o de ensinar. Glória a Deus. Nós, como os professores da escola bíblica, é muito gratificante quando o professor pode ver os seus alunos ali assumindo este ministério também, aprendendo e se tornando também um professor da escola bíblica. O crescimento é um processo natural de todo aquele que nasce. Porém, para que haja crescimento sadio, são necessários alguns requisitos. Quais são? A boa alimentação, asseio, cuidados pessoais, ajuda de outras pessoas, o sono, horas de lazer, ocupar-se em algo, enfim, não viver uma vida sedentária. O crescimento espiritual não é diferente. Se não houver cuidados necessários, o crente pode se tornar raquítico, doente e até mesmo vir a morrer. Glória a Deus. O primeiro tópico aqui é preparando-se para o dia do Senhor. Nós vamos falar aqui sobre diligência no crescimento. É preciso que o crescimento corresponda a dois aspectos importantes. O primeiro, crescer na graça, é desenvolver os princípios esposados pelo apóstolo Pedro no contexto estudado. Crescer na graça é imitar a Cristo, conforme Paulo também descreve em 1 Coríntios, no capítulo 11 e versículo 1. Nós vamos ler esse texto em nome de Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 11 e versículo 1. Que diz assim: Eu vos elogio, porquanto em tudo vós lembrais de mim, e vos tendes apegado fielmente às tradições que eu vos transmiti. Glória a Deus. O crescimento na graça exige, então, atenção, disciplina e empenho. O sentido dessa frase é encorajar o crescimento espiritual,
Enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo, devemos praticá-la mais e mais. O cristão cresce na graça também através das tribulações, adversidades e sofrimentos, pois nessas ocasiões é que ele exercita a fé e a confiança, reconhecendo que o poder, a bondade e a misericórdia do Senhor estão ao seu alcance. Dessa forma, ele se aproxima mais de Cristo. Então, nós crescemos na graça também através das tribulações, através dos sofrimentos, né? Através das adversidades. Assim também nós crescemos na graça. Crescer na graça é, portanto, estar continuamente vigiando e orando para manter a comunhão com Cristo. Crescer também no conhecimento. Primeiro é ter conhecimento de Jesus, conforme exposto nas Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 19. Depois, conhecê-lo por meio das experiências que ele nos permite passar na vida terrena. Né? O crescimento equilibrado. O crescimento espiritual depende do conhecimento que o crente possui acerca das Escrituras, né? O conhecimento, então, equilibrado depende aí do que você conhece, né, sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus. Quanto mais ele se interessa pelo conhecimento da palavra, mais ele conhece o Senhor Jesus. Certa vez Jesus disse aos fariseus que eles erravam nas suas convicções por não conhecerem as Escrituras. O texto se encontra ali em Mateus, no capítulo 22 e 29. Né? Às vezes nós também erramos por não conhecer as Escrituras, né? Por não conhecer a palavra de Deus. Né? O crescer no conhecimento e o crescer na graça devem andar paralelamente, havendo um equilíbrio, né, entre eles, como disse o apóstolo Tiago, um equilíbrio entre fé e as obras. O primeiro significa conhecer a palavra, lendo-a, estudando-a, analisando-a, examinando-a. O segundo, isto é, o crescer na graça significa colocar tal conhecimento em prática. Um sem o outro tem valor relativo. Mas a combinação dos dois torna-se uma arma poderosa de edificação, tanto da vida do próprio cristão, como das pessoas que o rodeiam, consequentemente, da igreja. Né? Você vai crescer, aquele que está próximo a você também vai crescer, e toda a igreja, né, vai crescer na graça e no conhecimento também. Né? Nós vamos falar, né, outras aplicações sobre o conhecimento. A questão da disciplina de vida, né, é usada em relação à natureza, à caminhada, à corrida cristã, mas podemos aplicá-la no sentido específico do crescimento espiritual, pois vemos aí destacado o esforço ou empenho para que o crescimento seja produzido. Né? A frase esmurro o meu corpo, subjugo o meu corpo, designa a natureza dessa luta pelo domínio do eu, para que efetivamente o caráter de Cristo apareça em nós. Né? Então, nós vamos ler lá o texto de 1 Coríntios que diz sobre isso, né? No capítulo 9, versículo 24. (9, 24) diz assim: Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Glória a Deus. Então, nós temos que correr para que nós venhamos a alcançar, né? Somente um recebe o grande prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. O significado da renúncia. Jesus disse: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24.
Essa negação ou renúncia consiste no desprezo aos apetites da carne, às vaidades da vida e às coisas do mundo. Todo aquele que quer crescer precisa praticar essa negação e afeiçoar-se às coisas santas e invisíveis. Glória a Deus. O sentido da oferta de si mesmo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo fala do sacrifício vivo, que é o culto racional. A apresentação se chama sacrifício, porque o nosso corpo é oferecido espontaneamente como uma oferta viva e é racional, porque utilizamos a razão. Fazemos isso com consciência, com inteligência, consagrando assim o nosso ser inteiro. Paulo acrescenta que este sacrifício ou oferta, ele consiste em não nos conformarmos com este século, com tudo que vem acontecendo. Isto é, não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Isso tudo bem interpretado significa que devemos dominar-nos a nós mesmos, para que possamos nos adiantar na prática das virtudes cristãs. Esta prática nos levará à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a qual é a nossa santificação através do crescimento espiritual. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. A natureza, então, dessa operação. Trata-se de uma operação divina humana. Em Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 6, Paulo escreve: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por essa razão, encontramos a súplica do apóstolo, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo ao conhecimento, para que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É como subir por uma escada, né? As virtudes cristãs são apresentadas alegoricamente como os degraus de uma escada espiritual, que deverão ser galgados por todos aqueles que estão buscando o crescimento espiritual. Vamos ler lá em 2 Pedro, no capítulo 1, e versículos 5 e 7. Segundo a Pedro, no capítulo 1, versículos 5 e 7. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade e a perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Glória a Deus. Os degraus da escada espiritual começam pela fé, pois sem fé não é possível se caminhar. Depois vem os outros degraus. Fé, sabendo que ela é o primeiro passo para a vida espiritual e a fonte de todas as virtudes cristãs. A segunda, virtude, porque usando a fé o crente diz: vejo como Cristo é e quero ser parecido com Ele. E assim começa a revelar o caráter de Cristo na sua vida, tendo como princípio o fruto do Espírito Santo. Se encontra ali em Gálatas 5:22, Também o conhecimento ou a ciência, isto é, além do conhecimento intelectual, o entendimento das coisas de Deus. Também o domínio próprio, autocontrole ou temperança,
pleno equilíbrio ou poder sobre si mesmo. Também a perseverança ou a paciência, uma das particularidades do amor, virtude básica, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Também a fraternidade ou amor fraternal, comunhão plena com todos os membros do corpo de Cristo. Amor ou caridade, sente e vê tudo com o sentimento e os olhos de Deus. Esta escada espiritual tanto assinala os passos a serem dados para o crescimento na graça, como mostra o perfil de uma pessoa já crescida, adulta na fé. Na conclusão aqui, o pleno desenvolvimento, a estatura de varão adulto só será alcançada quando estivermos com Cristo no céu. Chegaremos à perfeição, porque seremos semelhante a Ele. Nós seremos como Jesus, igual a Ele. Enquanto estivermos aqui na terra, devemos nos esforçarmos, Devemos nos esforçarmos para crescer e fortalecermos no Espírito, a fim de que consigamos chegar no fim da carreira firmes e vitoriosos. Que Deus venha nos ajudar, para que nós venhamos crescer nessa graça, crescer no conhecimento, para que nós tenhamos um pleno crescimento espiritual em Cristo Jesus. Mas é isso aí, irmãos. Eu peço a você que venha estar assistindo esse vídeo, compartilhando, para que mais pessoas venham ser alcançadas. E se eu não conseguir passar aqui, que o Senhor venha transmitir ao seu coração. Que Deus venha te abençoar. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.